Foi aí, liberou lá. Toda hora eu falo lá. Lá você gosta quando fica assistindo, fica essa interação assim, facilitando o nosso som. Eu vou falar de outras pessoas também. Fala, Clarinha, como está? Vamos lá. Pessoal, então bora ler o texto, porque esse texto é importante, né? Que ele tem aqui, considerando essas informações. Então, o especialista afirma que além da absorção do oxigênio e liberação do gás carbônico, respirar profundamente na hora de lidar com um desafio estressante, oxigênio às células cerebrais e serve para tranquilizar o indivíduo. Por isso que muita gente faz isso aqui em testes. Ou estou fazendo uma prova, assim, a cada 1 hora de prova, a cada meia hora de prova, eu dou uma parada. 30 segundos. E olha, que é isso? Não, começa a botar minha respiração de novo no ritmo, que eu estava hiperventilando, eu estava botando muita toxina, e essas toxinas elas estavam atrapalhando o meu processo de concatenação das ideias. Isso tudo é importante. Por isso hoje fala muito de você ter esse tempo, de parar, de concentrar, regular a sua respiração, tem gente que faz técnica de respiração diafragmática para ter uma respiração mais intensa. Então, tudo isso é importante. Agora a gente fica lendo assim as coisas, ó, e prática. Ou assim, eu nunca paro para fazer esse negócio. Faça. Dê aquela respiradinha legal. Considerando essas informações, os componentes do ar atmosférico. Opa! Será que tem um gasezinho aqui envolvido? Então, bora lá ver. O gás carbônico produzido durante o processo da respiração. Eu adoro a Bahia. De acordo com essas informações, não tem mais nada a ver com a informação. Ele quer saber agora, o gás carbônico é uma substância inerte, gente, que não reage com nada. É uma substância química inerte e por isso é eliminada pelo organismo. É eliminada pelo organismo porque não tem... Se você fizesse fotossíntese alguma coisa, você até ficava com ele, mas você não faz. Já era aqui, né? Ó, a presença de poluentes como monóxido de carbono, o texto não estava, passa uma ideia. E o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio pode ser detectada com o uso de filtros de papel. Então aqui ele, de maneira bem sutil, ele está falando de uma filtração. Agora você vai olhar de novo. A presença de poluentes gasosos no meio de outros gases, você tem uma solução. E solução é uma mistura que o tamanho das partículas são partículas menores do que 1 nanômetro. Partículas menores do que 1 nanômetro não podem ficar presas em um filtro. E partículas gasosas têm seu tamanho desprezível. Se as partículas gasosas têm tamanho desprezível, toda mistura gasosa é uma solução. E se toda mistura gasosa é uma solução, é impossível o quê? Você separar por filtração. É um problema aí, eu não vou conseguir pegar esse negócio por filtração. Matamos. Eu nem perguntei o que vocês marcaram, não foi? Qual foi o gabarito? Letra E de novo? E vocês não marcaram letra A, tô ligado. Vocês não marcaram? Alguém marcou letra B? Eu fiquei em dúvida na D, mas eu marquei a E. Mas B alguém marcou? Não. E C? E D? E E? Faltou todo mundo ninja? Vou começar a parar de fazer as questões agora. Né? Parar de fazer isso que vocês não respondem. Quando vocês começarem a responder as coisas. Então tá todo mundo fera. Já assim, letra C. O ar atmosférico inspirado no campo. Inspirado no campo, parece que o ar se inspirou. Vamos lá. O ar atmosférico inspirado no campo ou em um parque arborizado é considerado puro. Para as pessoas que não entendem de ciência. Porque o ar, ele apresenta uma constituição predominante de nitrogênio e depois de oxigênio, depois de outras coisinhas. Então, puro é a única coisa que o ar vai ser. É a maneira que a gente fala. Porque apresenta um único componente, gás e oxigênio, falso. Você até lembra na hora que ele fala, não, tem nitrogênio também. Isso. A densidade absoluta do gás nitrogênio é maior do que a do oxigênio. A densidade de um gás é dada pela relação entre a pressão dele, a massa molar dele, RT. A densidade relativa de um gás
é dado por essa forma. Aí o que eu gosto de chamar a atenção, a forma é essa. Aí ele pega e ele diz, ó, ele diz que esses gases estão em quê? Porque se esses gases estivessem em condições diferentes, eu teria uma nova relação de densidade. Se eu corto o R, cortei. Ô, professor, então a densidade deles, a relação entre as densidades deles, depende apenas das massas molares deles. E a massa molar desse é 28 gramas. Massa molar é a massa da fórmula, escrita em grama. E a massa molar desse é 32 gramas. Pergunta: quem é que apresenta maior densidade? Oxigênio. Aí ele vem com o que dificulta a sua absorção pelo organismo. Tem aluno que fica parado nessa parte aqui. Esqueça, você ataca a parte técnica. Pô, professor, será que o nitrogênio tem dificuldade de ser absorvido? Porque esqueça isso. É aquilo lá que me interessa. Isso daqui que você estudou. Tá certo? Olha para cá abaixo agora. O monóxido de carbono obtido na queima incompleta de combustíveis, ele é resultado da queima incompleta? O monóxido de carbono é isso, combustão incompleta. Perfeito. É tóxico ao organismo? Perfeito. Porque ao se ligar a hemoglobina do sangue, impede o transporte de oxigênio. Isso é a coisa mais batida do planeta nas aulas de biologia. Você tem a hemoglobina e você tem o monóxido de carbono. Aí você vai, forma o COHB, que o professor vai chamar de carboxihemoglobina. E essa conexão entre o CO e a hemoglobina, para formar a carboxihemoglobina, é bem intensa. De modo que dificulta a saída dele depois. Oxigênio é intensa, mas se precisar fazer a troca gasosa, ele faz. Monóxido de carbono, muito intensa. Aí eu queria fazer a troca de carbono. Vai ser difícil você pegar e tirar esse negócio daqui. Aí ele pega e diz. Tudo beleza, letra E? Fechamos. Essa foi a 5. Foi? 5. Vamos para... Eu botei aqui 4, mas é a 5. E agora nós vamos para 6. Qual o gabarito dela? Letra E também? Sai fora. Não sai medo. 6, letra E, gabarito e perguntas. Considerando as informações do texto, bora ver se as informações do texto são as informações do texto mesmo. Porque a outra hora nenhuma o cara falou assim, se você... A única hora que falou de respirar foi do campo. O resto do cara nem estava dando muito da respiração. Mas vamos lá. 6. Letra A, alguém marcou? B. C. D. Marcou mesmo, tá de onda? Só para... porque eu disse que não ia responder mais. Letra E foi o gabarito. Então aqui é o esperado marcar. As reações químicas que ocorrem na decomposição dos alimentos são exotérmicas. No texto ele dá alguma informação? Bora ver? Sim. A conservação dos alimentos guardados na geladeira e nos freezers está relacionada às reações químicas que acompanham a decomposição do alimento. Em temperaturas mais baixas, tornam-se bem mais lentas. Inversamente, quando é necessário acelerar a decomposição, aumenta-se as temperaturas. Assim, ao utilizar uma panela, vamos nós? São exotérmicas ou endotérmicas? Endotérmicas. A diminuição da temperatura altera as interações entre os reagentes, porque diminui a energia do complexo ativado. Vamos lá comigo? Essa é a pequena Lari. Essa é a barreira que está levando Lari ao que ela quer. Beleza, amiga Lari? Se Gessinho fosse um professor catalisador,
Gessinho ligaria para a Baiana e falaria assim: alivia a prova para Larissa. Eu quero que você pegue a prova de Larissa e ao invés de você corrigir botando essa nota de corte, ela é uma menina tão gente boa que eu quero que você faça a nota de corte para ela aqui. O que é que um catalisador faz? Ele diminui a barreira. Essa barreira a gente chama de energia de ativação. Lari vai dizer, Gessinho, isso não acontece. Então beleza, eu não posso ser um professor catalisador. O que é que eu posso fazer? Eu posso ser um professor energia, temperatura. Aí eu pego Lari e torno Lari maior. Ok? Tipo você que Lari são esboço. E Lari consegue o quê? Passar a barreira. Então o que ele diz? A diminuição da temperatura. Diminuição ou aumento de temperatura mexe com Lari. Diminuição ou aumento de temperatura mexe com as substâncias. Não mexe com a barreira. A energia do complexo ativado é a energia de ativação. Lari, para chegar em um processo de reação, Lari precisa sair da condição de reagente, Lari vai chegar na condição de produto. Mas antes de sair da condição de reagente e chegar na condição de produto, isso daqui é um gráfico de energia, tá? Lari precisa fazer isso. Lari vai deixar de ser reagente. Lari ainda não é produto. Lari vai chegar em uma situação, assim, se você não é reagente nem é produto, você é o quê? Você é complexo. Só que você já tem a energia para fazer isso. Então, você é complexo ativado. A temperatura não mexe na energia do complexo ativado. A temperatura pode até dar energia ao reagente para ele chegar na condição de complexo ativado. Perfeito? Quem é que faz isso? Catalisador. É ele que diminui a energia do complexo ativado. Na verdade, ele diminui a energia de ativação. Está tudo errado no negócio. A temperatura de ebulição de uma substância química é constante, desde que a pressão também seja. Independe das condições de pressão. Falso. O ponto de ebulição da água é 1 ao nível do mar, porque a pressão é 1. O ponto de ebulição da água é 100, porque a pressão é 1. A pressão exercida pelo vapor de água, o vapor faz pressão? Faz, as partículas colidem. Há um volume constante. É inversamente proporcional à temperatura do ambiente. Pressão tem a ver com o quê? Com agitação. Se a agitação é maior, como é que a pressão vai ser menor? É que eu achava que na água, como o comportamento dela é anômalo, isso ia ser diferente. Vou só fazer uma coisa, que aí você vai lhe ajudar pra caramba. Qual o comportamento da água? No volume. No volume e ela encostada. Esse é o problema da gente com as informações. A gente pega as informações. Ô, professor, eu soube que a água tem comportamento anômalo. Qual? A água no estado líquido, entre 0 e 4, ou seja, não é ela líquida, é ela líquida entre 0 e 4. Você aumenta a temperatura e ao invés da densidade diminuir, a densidade aumenta. Isso é o comportamento anormal. A água no estado sólido, ela é menos densa do que ela no estado líquido. Outro. Porque a água tem comportamento. Qual você está falando? Porque chega nessas horas e fala assim, poxa, eu lembro que a água tem um comportamento anormal. Deve ser isso aqui. No estado gasoso, ela não tem comportamento anormal nenhum. E a gente pegou a informação e a informação não veio toda. Por isso que a gente, nesses vestibulares, Consultec, Baiana, né, no caso da Strix, eu preciso dos conceitos, gente. Se você chega com a ideia, vai ser uma miséria. Porque ela pega em cima da ideia e faz, deixa eu botar aqui esse negócio, que o menino vai pensar que é um comportamento anormal da água. Então ele pega a ideia e desconstrói a ideia na sua cabeça. Eu chego lá com um conceito, o conceito é esse daqui. Então nada tira aquilo ali da sua cabeça. Perfeito? Beleza, Júlio? Beleza mesmo?
Galerinha, e a letra E. O aumento da energia cinética das partículas, se for gasosa, o aumento da energia cinética está associado à temperatura, porque a temperatura está associada ao grau de agitação, à energia cinética. Das substâncias químicas que constituem os alimentos, não é gasoso não, favorece o aumento da velocidade de reação. Perfeito. Uma reação química, de acordo com a cinética, ou a teoria das colisões, ela depende da colisão entre as partículas. E uma reação química é um processo probabilístico. E assim, qual a probabilidade dessa reação acontecer? Que haja colisões energéticas, porque você precisa de uma energia que te leve ao complexo ativado. Só que essa colisão ela não pode ser só energética, ela tem que ser uma colisão orientada para que você, com esse mínimo de energia, consiga gerar esse complexo ativado. Por isso que ela tem que ser orientada, ela tem que ter energia, porque eu vou precisar de energia sempre. Mas eu vou falar do mínimo de energia, por isso que ela tem que ser eficiente. Porque eu vou usar o mínimo de energia. O mínimo para conseguir alguma coisa. Então eu preciso que ela seja direcionada. Qual a probabilidade de partículas se movimentando dentro de uma caixa, fazendo uma colisão efetiva? Aí você vai dizer, vai ser maior essa probabilidade se elas puderem colidir mais. E quanto mais elas colidirem, maior vai ser a probabilidade de uma hora elas colidirem de maneira correta. Vocês concordam comigo? Então quanto mais energia elas tiverem, mais elas vão se movimentar, mais elas vão se agitar. E maior a probabilidade de haver uma colisão efetiva. É o que ele está dizendo nessa questão, nessa letra aí. Mas o aumento da energia cinética não está relacionado à temperatura? Exato. Ao aumentar a energia cinética dessas partículas, está associado ao aumento na temperatura. Não que a energia cinética seja a temperatura, mas que a energia cinética está associada à temperatura. E essas partículas então começam a se movimentar mais, e esse grau de agitação delas favorece o quê? A possibilidade de uma reação, uma colisão efetiva. Ou seja, aumenta a velocidade da reação. Por isso que a questão lá em cima diz que é interessante colocar numa geladeira, para que você diminua esse grau de agitação, você diminua essa energia e não favoreça as colisões efetivas. A B está errada por quê? A B, porque a temperatura, ela não diminui a energia do complexo ativado. A diminuição da temperatura altera as interações entre os reagentes. Altera. Porque ela diminui a energia do complexo ativado. Não. Ela não faz nada. Agora, veja, e se você, Clarinha, ficou com dúvida nisso, eu vou compartilhar da sua dúvida. A colocação correta seria isso aqui. A temperatura diminui a energia de ativação. Se eu diminuir ela, errado. Agora, bora lembrar da história de Lari? Lari estava aqui, tinha uma energia. Aí eu forneci energia para Lari, e Lari agora é um complexo ativado. Se eu diminuir a temperatura e automaticamente diminuir essa energia, o que vai acontecer com Lari? Ela vai diminuir a energia dela. Porque Lari é um complexo ativado. Então, se você pensou em marcar a letra B, eu me solidarizo com você. A maneira deles colocarem a questão foi errada. A diminuição da temperatura, ela altera a energia de ativação? Não. Porque a energia de ativação é o nível. Eu tenho que fazer 35 questões para passar a segunda fase. Pronto, eu não mexo nisso. Agora você pode pegar e estar lá em cima e eu tiro sua energia, você é um complexo ativado, eu tiro sua energia e você diminui. Então a temperatura mexe na energia do complexo ativado? Mexe. Ela não mexe na energia de quem? De ativação. Agora eu vou ler de outro jeito para defender a baiana. Para defender a baiana agora. Eu quero que o gabarito seja essa. Então lá vou eu. Ô gente, a energia do complexo ativado não é a energia de ativação? Aí ela vai, é. Tem uma temperatura mexer na energia de ativação? Não. Então a letra B está falsa, não tá? Tá. Enrolei, tá vendo? Porque na verdade ele não está falando da energia de ativação. A energia que o complexo ativado tem é igual à energia de ativação. Agora você pode pegar e falar assim, ó Lari. Ó Lari o quê? Ó Clarinha. Gersinho, mas bora pensar da seguinte maneira.
Eu só posso chamar ele de complexo ativado quando a energia dele está o quê? Igual à energia de ativação. Lari não era complexo ativado antes de chegar na energia de ionização. Então, se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a energia do complexo ativado, porque ele vai deixar de ser complexo ativado, uma vez que ele não tem mais a energia de ativação. Eu falo assim, ah, beleza, estou entendendo. Então, a gente poderia ter algumas interpretações nesse processo aí. Como a de cá está tudo ok, a gente vai marcar de lá. Mas se você pensou uma dessas formas aí da coisa, eu falei, eu me solidarizo com você. A questão ficou meio que trucada. Essa foi a 6. Clarinha parou? Aí o negócio? Você tá ouvindo essa olhar? Não.